Pela 26ª rodada da Série B, a Ponte Preta enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro em busca do 5º jogo consecutivo sem derrota no Brasileirão. A gente sabe que a gente tem que pontuar o mais rápido possível para poder alcançar nossos objetivos. O momento da Ponte é bom, a gente vem de bons jogos, de vitórias. Se eu não me engano, tomamos um gol apenas nos últimos 4 jogos, né? Então eu acho que é um bom momento, é um momento para a gente se apegar para o clássico. E, como eu falei, um clássico, um derby é um jogo aberto, né? Então a gente buscar a vitória lá no sábado. No próximo sábado, a Macaca também defende uma invencibilidade de 3 jogos sem perder para o maior rival. A última vez que a Macaca saiu derrotada foi no Campeonato Paulista do ano passado. E apesar de viver em momentos opostos na atual competição, o Camisa 12 não acredita em favoritismo para o duelo deste sábado. Um derby nunca tem um favorito, né? Apesar das colocações das equipes, podia ser ao contrário, também não teria favoritismo, que é um jogo que o emocional conta muito, com certeza. É um jogo que é resolvido em detalhes, então eu vejo que apesar do jogo ser na casa deles, não tem nenhum favorito para esse duelo, não. Com 23 aparições nesta Série B, Kaique França é o atleta que mais vestiu a camisa da Macaca na competição. Além disso, junto com o sistema defensivo, o goleiro é um dos destaques da equipe nesta Série B. Em 10 oportunidades, o Camisa 12 passou sem ser vazado. A gente já vem trabalhando junto há um tempo considerável, né? Desde o ano passado. Um ano ou mais trabalhando junto, a gente acaba conhecendo o companheiro. Além dos jogos, tem o dia a dia. Então você acaba sabendo o jeito de jogar do companheiro, o que pode acontecer num possível lance e vice-versa. Então eu acho que isso ajuda bastante, né? Como eu falei, por a gente estar um tempo considerável já jogando junto, eu acho que facilita. Desfalque na última rodada por suspensão, o goleiro retorna neste sábado e vai ocupar a meta alvinegra. Já no sistema ofensivo, André é a novidade. De volta aos treinamentos, o camisa 90 vive expectativa de atuar no derby após desfalcar a equipe no último final de semana por problemas musculares. Pelo derby 206, a Ponte Preta enfrenta o Guarani neste sábado, às 6 horas, no Brinco de Ouro da Princesa. Não dá para saber, né? O derby não tem uma fórmula, que nem eu falei. É um jogo sempre aberto, é um jogo com sempre os dois times tendo chances de ganhar o jogo, né? Então, eu acho que vai ser um jogo que eles vão buscar o ataque e a gente também vai. Então, eu não vejo um jogo como duas equipes que vão ficar na defesa, e sim um jogo que ambas equipes vão buscar a vitória. Olha, o Kaique França disse aí um fato que é, inclusive, voz corrente em todos os jogadores que disputaram um derby. Qual é o segredo do derby? Não tem segredo. Se tivesse um segredo, quem saberia esse segredo era o falecido Vadão, que Deus o tenha, chamado de o Senhor Derby. O Vadão nunca perdeu um derby, nem do lado da Ponte, nem do lado do Guarani. E eu perguntei várias vezes para o Vadão, grande amigo de longa data, infelizmente faleceu e faz muita falta. Qual o segredo do derby? E se o senhor Derby não soube responder, porque realmente ele não sabia, né? Se soubesse ele teria dito, então não existe esse segredo. Tanto faz jogar no Brinco ou jogar no estádio Moisés Tucarelli. É um clássico que tem que ver o que é que o jogo vai falar. Muitas das vezes o técnico prepara o time e vai para o jogo. Aí chega lá, como já aconteceu na história, logo no começo da partida, o jogador expulso. E aí? Como é que você vai fazer? Ou então toma um gol relâmpago, começa o jogo, toma um gol relâmpago. Tudo aquilo que foi preparado vai por terra. Então tem que ver o que é que vai acontecer. Tá certo, correto, o Kaique França. Quantas vezes nós já vimos aqui, né? Um time liderando, o outro na zona de rebaixamento e vai para o derby e o time da zona de rebaixamento ganha o jogo. É tudo isso que você está falando mesmo. Eu também joguei algumas partidas, joguei alguns derbys. É um jogo diferente. Muitos falam, não,
aquele clássico é o maior do Brasil, para mim é o derby campineiro. Né? Já tive algumas experiências, Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Palmeiras, Náutico e Sport, né? Já disputei alguns outros derbys, mas a rivalidade, sem dúvida nenhuma, aqui em Campinas é a maior de todas. Eu não tenho dúvida, porque eu convivi isso aqui e outros clássicos, né, que são tão falados aí no Brasil afora, mas que não tem a mesma envergadura de rivalidade. Então, Batista, eu concordo contigo, com tudo que você está falando, não tem segredo. Não tem segredo. Eu concordo com o Kaique França e acho que, né, ele voltando ao time da Ponte agora, eu estou só aqui pensando, aliás, eu estou pensando desde a semana passada, porque nós vamos ter aí a eleição do pré-derby, né, a seleção do pré-derby. Sexta-feira, no programa Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes, das 17 até 19h30. Lá teremos a seleção pré-derby. E na segunda-feira, no mesmo horário, a seleção pós-derby. E o Kaique França está numa disputa acirrada aí com o goleiro do Guarani. O Peguará, que também é muito bom goleiro. Mas a volta dele realmente, esse goleiro que eu sou muito fã do Kaique França. Eu acho que ele é muito bom goleiro. A tranquilidade, sabe? Para um jogo decisivo. Aliás, por que eu falo que é um jogo decisivo? Porque o derby é um campeonato à parte. Né? E ele já é o do segundo turno. Então, é um jogo. E ele sempre mantém uma tranquilidade, uma frieza, né? Essa característica do Kaique me encanta muito. Tecnicamente indiscutível. Mas essa tranquilidade, você percebe no Kaique, no semblante dele, que ele está sempre tranquilo. Seja qualquer for a situação. Seja ruim, situação boa, ele está sempre do mesmo jeito. E esse equilíbrio emocional, e eu estava falando disso agora, hein? De equilíbrio emocional. Traz um alento para esse time da Ponte com o Kaique França no gol. Você falou do Vadão, ele tem um segredo sim, claro que tem. O Vadão, se não foi o melhor técnico dos últimos 20 anos que passou por Campinas, ele está entre os 3. Com a sabedoria que ele tinha, ele não perdia mesmo, cara. Porque ele era um cara diferente. E você ter um comandante desse no banco de reservas é um grande segredo. O cara era um comandante de primeira qualidade. E não é porque ele não está entre nós. Nós falamos isso aqui quase todas as vezes que provocado, falamos isso. Esse é o segredo. Você ter um comandante que enxergue o jogo, que faça isso que você acabou de falar aí. Todo o jogo, e o derby principalmente, ele conversa com você. Ele te dá sinais que você precisa ser ligeiro na sua atitude, na providência ou não que você vai tomar. Essa é a diferença de um cara, do comandante, da categoria que tinha o Vadão. Por isso que ele não perdia derby nem do lado nem do outro, independente do time que tivesse na mão. Evidentemente que os jogadores ajudaram muito. O treinador não faz tudo sozinho. Ele, coincidentemente, tinha valores individuais que o ajudaram muito. Isso fez a diferença também. Agora, nessa atual situação, onde os dois times estão, levanta, cai no buraco, senta. Como é que é aquele zagueiro que jogou com você, lá em São Joaquim da Barra? O Akita. Akita. Então o Akita era assim, quando ele corria... sobrenome Arraso. Isso, ele dava uma... Faz aí, Batista, como é que era ele caminhando ou correndo? Eu não consigo imitá-lo, né? Porque é uma tarefa extremamente complicada e difícil. Sim. Então ele tinha uma habilidade muito grande, porque quando o atacante achava que ele estava indo, ele estava voltando. Entendi. O Aki jogava demais. E o poder de recuperação dele Akita. era... Akita. Akita. Então é o seguinte, os dois times não vivem um momento de estabilidade. Joga bem um jogo, joga mal outro, depois vai mais ou menos. Então, esta instabilidade torna o jogo imprevisível. Eu acho, por exemplo, que o momento do Guarani é melhor do que o momento da Ponte. Agora, isso é no campo teórico. O que o Gleger falou aqui já aconteceu, eu estou aqui um tempão, já aconteceu inúmeras vezes. O pior, derrotar o melhor independente do campo. A Ponte está 10 pontos atrás do Guarani, correto? Sim. Aliás, daqui a pouco eu vou colocar aqui a classificação da Série B. Opa. Se a Ponte ganhar do Guarani, é considerado zebra? Para esse jogo, não, na minha opinião. Esse jogo não tem zebra. Tem um time que está melhor. Por quê? Por causa da rivalidade. Acabamos de falar.
Normalmente acontece lá embaixo, está o time e está aqui em cima o outro, e esse daqui de baixo muitas vezes ganha do time que é o favorito, por exemplo, para o jogo, para ganhar, está no melhor momento. Então não dá para classificar como zebra. Eu classifico que o Guarani está no melhor momento que a Ponte, no campo teórico. Isso não significa absolutamente nada na hora da bola rolar. Também acho que é bem isso mesmo. Para mim, o único favoritismo é o fator campo-torcida. Isso tem que ser considerado. Isso tem que ser considerado. Então, para mim, é o único favoritismo. Tirando isso, Batista, não adianta. Que o Guarani vai jogar com 12, né? Exatamente. Pode falar o que for. A torcida vai empurrar o time pra caramba. Pode falar o que for. Mas nesse jogo não tem favorito. Como aconteceu no primeiro turno desse campeonato, Exatamente, né, Glega? Exatamente.